E agora então, pessoal, passando para o quarto painel, abordando estratégias de manejo da irrigação no sistema Sul-Camalhão, nós gostaríamos de chamar a doutora Luciana Kopp, professora, doutora da centenária Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Muito prazer, professora. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Então, encerrando esse turno da manhã, né? A gente já falou sobre suavização, já falou sobre fertilização, as máquinas, né, que fazem esse processo, e agora nos cabe falar sobre o projeto e o manejo da irrigação. Então, para nos apresentar alguma coisa em relação a isso, eu vou convidar a Marília Pinto, engenheira agrônoma, doutora na área de solos, que trabalha na área de manejo de irrigação. Pode ser. Vamos inverter, então. Tá bem. Então, convido o engenheiro agrônomo, Dr. Guilherme Cassol, que é diretor executivo da Piper BR, tá, para falar sobre o projeto em si de sistemas de irrigação. Perfeito. Bom dia a todos, então, pessoal. Eu vou tentar me posicionar aqui no meio para, acho que fica mais fácil a interação com todo mundo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, tá? Agradecer a presença de todos. Eu acho que satisfação ter casa cheia hoje. Nós temos, talvez, o público aí em todas as regiões dessa metade sul, desde o litoral norte, pessoal da fronteira oeste, região central, Campanha, e até gente do Paraguai, né? Então, isso para nós é uma satisfação ter vocês aqui. Falando de irrigação, eu gostaria de frisar alguns pontos chaves, tá? A irrigação, ela não é complicada no sistema, mas nós temos que nos atentar principalmente ao planejamento, tá? Porque se eu não tiver uma irrigação eficiente e com qualidade, o meu objetivo de atingir um alto potencial produtivo vai ficar no meio do caminho, né? Então, frente a isso, eu coloquei aqui algumas coisas chaves em relação ao planejamento, tá? Planejamento da irrigação, principalmente em relação à disponibilidade hídrica, tá? Depois, num segundo momento, é importante nós termos um projeto de qualidade. E esse projeto ele tem que refletir desde a implementação até a execução dele lá no campo. E um terceiro momento, dentro de eu ter um bom projeto, é instalar isso em tempo hábil para que eu consiga executar. Depois a Marília vai abordar na sequência, é não perder o time da irrigação. Então isso é muito importante. E além disso, é nós determinarmos um manejo. E o manejo, ele passa não somente pela questão de determinar o momento da irrigação, mas também na eficiência dos colaboradores, e esses colaboradores estarem aptos para executar as operações lá no campo. Então, o primeiro ponto-chave, pessoal, é que nós temos que ter consciência que se eu tenho uma área de arroz X, e esse hectare de arroz ele vai nos consumir 10 mil metros cúbicos por hectare, eu tenho e vou plantar soja, ou milho, ou outra cultura em rotação, e vou irrigar, eu tenho que ter água disponível suficiente para fazer essa irrigação. Então, normalmente, nós, via de regra de projeto, trabalhamos com pelo menos 2.000 a 2.500 metros cúbicos por hectare para fazer irrigação de soja ou fazer irrigação de milho. Então, vejam que com 1 hectare de arroz, se eu não plantar 1 hectare de arroz, reduzir a minha área, eu posso irrigar em torno de 4 a 5 hectares de soja ou de milho. Isso é importante porque, principalmente nesses anos secos, eu tenho que ter esse planejamento bem acurado para ter água disponível para fazer essa irrigação. Depois, um outro ponto importante é se atentar para as estruturas de distribuição de água. Então, normalmente, a minha estrutura de irrigação, que atende o arroz, ela não atende a soja. Eu tenho que fazer essas adequações, porque a vazão instantânea que eu vou trabalhar dentro do sistema, no arroz nós trabalhamos em torno de 2 litros por segundo por hectare, na soja
um volume instantâneo médio que nós utilizamos é em torno de 5. Então, observem, é mais do que o dobro. Não quer dizer que tu vai irrigar a mesma área do arroz ao mesmo tempo, mas tu tem que ter esse volume disponível para fazer a suplementação e eu conseguir irrigar a minha área. Então, para mim, isso aqui são pontos chaves que hoje que a gente tem que melhorar dentro do sistema produtivo, é melhorar o nosso planejamento de água dentro da propriedade. Uma outra coisa que é importante é eu ter a consciência que eu não vou fazer a irrigação em toda a minha área ao mesmo tempo. Então, nós dividimos isso em seções. Por que seções? Para possibilitar que o meu turno de rega seja efetivo e que eu não tenha mais do que 24, 30, 40 horas no máximo para fazer a irrigação. Então, dentro de 7 a 10 dias sem chuva, eu tenho que estar apto em voltar nessa mesma área e complementar, fazer uma nova irrigação caso necessário. Então, para isso que eu vou trabalhar com as seções. Eu tenho seções aqui nesse talhão de 100 hectares, dividido em 4. Possivelmente eu vou levar um dia e meio. No intervalo de 5, 6 dias, eu vou conseguir voltar nesse ponto com a necessidade de irrigação conforme a demanda de água da cultura. Um outro ponto também que é peculiar e inerente à região, né? Eu posso alimentar os politubos tanto por bombeamento ou pela ação da gravidade. Tá? Ou eu posso também ter as duas ocasiões no mesmo projeto de irrigação. Bombeamento, em geral, nas nossas áreas aqui de Zona Sul, por exemplo, são áreas em que os canais não têm muita carga hidráulica, né? Os canais estão alocados muitas vezes abaixo do nível da lavoura, então tem que lançar a mão de pressurizar o sistema para poder alimentar os politubos. Por outro lado, eu tenho áreas da fronteira oeste da campanha, que esse meu canal ele está localizado numa cota mais elevada e a declividade do terreno me permite lançar a mão dessa técnica da gravidade, assim como eu faço no arroz, por exemplo. Então eu posso ter nos dois sistemas trabalhando em conjunto, ou eu ter o bombeamento com o auxílio de uma bomba tratorizada e estar alimentando os politubos para irrigação. Além disso, um ponto importante que hoje nós trabalhamos muito é focar no tempo de irrigação, como eu comentei, e também determinar o diâmetro e a furação dos politubos. Tá? Me recordo que o Parfit comentou lá no início, muitas das nossas áreas, elas não vão ter um formato regular, ou seja, ela não vai ser retangular. Talvez algumas áreas vão incorrer em bicos, como a gente chama, ou em um formato de um triângulo, que vai nos acarretar em comprimentos de sulcos diferentes. Por isso que o meu diagrama de furação dos politubos ele necessita atender essas situações. Para comprimentos de sulcos maiores, eu vou utilizar furos maiores. Para comprimentos de sulcos mais curtos, eu utilizo furos menores. Então, desse ponto de vista é que a gente tenta jogar dentro do projeto de irrigação. E para isso, se tem um software hoje, né, esse software, a gente imputa todas as informações de área e de tipo de solo e também do levantamento que vem lá do projeto, né, ou após a própria suavização para fazer esse cálculo. Tá? Ele automaticamente vai nos calcular, em função da área e do comprimento de sulco, que diâmetro de furação eu estou utilizando. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho aqui que o diâmetro de furo que eu tenho que utilizar nesse talhão especificamente é um diâmetro de 3/4. Tá? Além disso, passando para um outro ponto agora, que é a instalação do sistema. Então, o que nós recomendamos? Sempre faça a instalação do sistema de forma precoce. Se o produtor conseguiu implementar a lavoura, fez o controle de plantas daninhas, consegue instalar também os politubos, faz essa primeira irrigação muitas vezes para dar andamento no sistema, para que quando necessário, quando a cultura demandar, estiver tudo pronto para se realizar a irrigação efetiva. Então, instalação do sistema, vejam aqui como é o caso do milho,
tem que fazer logo após a emergência, para nós não perdermos o time de irrigação. Outra coisa em relação à instalação do sistema, tem vários equipamentos hoje no mercado que te permitem mecanizar, né? Essa mecanização vai te entregar uma forma mais rápida de implementar o sistema no campo e também, a posteriori, lá no final da safra, te permitir o recolhimento dos politubos. Então isso é importante, sempre procurar otimizar esses pontos chaves da mecanização para poder implementar. Hoje a gente tem uma janela muito curta de instalar o sistema e iniciar a irrigação. E muitas vezes dentro da mesma propriedade, tu tem soja, tu tem milho para fazer a instalação do sistema. Então, a mecanização é uma ferramenta que nós temos que utilizar para poder facilitar a implementação. Furação, aqui eu trouxe um exemplo, né? O pessoal sempre nos pergunta, mas como é que é feita a furação dos politubos? Então, vamos ver se vai rodar o vídeo aqui. Esse é o Jorge Riffel, lá da Granja Quatro Irmãos, está fazendo a furação nos politubos. Observem que com o acionamento lá pela bomba, né, o politubo vai enchendo de água e à medida que ele vai enchendo de água, aumentando de volume, vai se realizando a furação no momento do início da irrigação, conforme estipulado pelo nosso projeto lá atrás. Então, em muitos casos, nós temos situações, como foi o caso da Granja Quero Quero, nesse ano, que o Parfit comentou também, que, por exemplo, nós implementamos a cultura no seco, não temos chuva, temos que fazer uma irrigação para uniformizar a emergência da cultura. Então, é possível fazer isso, né? Então, observem que a qualidade da suavização e também do projeto de irrigação impacta diretamente na eficiência do sistema, né? Porque nós temos que, principalmente para a emergência, irrigar isso em torno de 24 horas, tá, com o talhão completamente preenchido, que é o caso dessa figura aqui. Então, pode-se lançar mão da irrigação para fazer também, complementar o processo de emergência. Bom, alguns resultados que eu gostaria de comentar, né? Essa é uma área do produtor lá na região central, do Projeto Sul, a área desse ano. Então, observem que o volume total, depois a Marília vai comentar, foi de 331 milímetros de chuva para toda a safra. Mas nós tivemos um período aqui, desde o dia final do ano, desde o dia 25 de dezembro praticamente, até o final de fevereiro, com baixíssimo índice de precipitação. Então, nessa área, esse ano nós realizamos 6 irrigações para complementar. Se não fosse a irrigação nesse caso específico, nós não teríamos talvez atingido o índice de produtividade lá de 80 sacos, como foi essa área. Talvez ele teria colhido, como ele colheu na área ao lado adjacente, em torno de 20 sacos. Então, observem quanto é importante, e depois eu vou deixar para a Marília comentar, a questão do manejo para determinar o tempo de irrigação. Pessoal, alguns números para ficar em mente, né, que eu acho que são informações importantes. Nesses 3 anos de Projeto Sulco, tá, nós tivemos aqui a média das nossas irrigações, safra 19 e 20, em torno de 4 irrigações e meia. Tá? Nós consideramos 19 e 20 um ano seco, ou relativamente seco. Tá? A safra 20 e 21, um ano normal, um ano excelente, de produtividades boas para praticamente todas as regiões arrozeiras. Nós tivemos aqui 2 irrigações como a média dessas áreas. Esse ano corrente da safra atual, nós tivemos que a média do número de irrigações realizadas foi 5. Então, normalmente, por que eu trago essa informação aqui? Que o pessoal nos pergunta quantas irrigações eu tenho que estar preparado para fazer durante a safra. A resposta pode sair daqui. É de 2 a 5 irrigações. Em alguns casos, até mais que isso. Talvez o pessoal da fronteira lá tenha situações em que vai fazer 7 irrigações, 8 irrigações
dependendo da agressividade do período de estiagem, né? Também, em termos de um dado interessante, o que a irrigação nos agrega em termos de produtividade, ou melhor, nos evita que nós vamos perder esse potencial produtivo. Então, para a soja, o que nós chegamos aqui com os números do projeto? Para cada milímetro aplicado de irrigação, eu tive um incremento de 13,9 quilos de soja por hectare. Tá? Como média, cada irrigação resultou 11 sacos de soja por hectare. Para o milho, embora nós não tenhamos todas as áreas aí com o tratamento testemunha, né, sem irrigação, mas cada irrigação nos acrescentou em torno de 16 sacos por hectare. Então, em termos de retorno econômico, tá, se eu considerar o custo de implementação para mim realizar a irrigação, nesse caso, só em torno dos politubos, que o nosso custo hoje está em torno de 400 a 450 reais por hectare, média dos projetos, tá? O custo também, que depois eu vou mostrar de diesel à frente, tá? Nós temos então um retorno bem significativo para a questão da soja e para a questão do milho. Observem que os dois para cada irrigação nos acrescentou mais de R$1.000 por hectare de incremento de produtividade. Outra coisa, quanto que eu utilizo de água para fazer uma irrigação em soja, para cada evento? Nós medimos isso também nas áreas do Projeto Sulco. O valor que nós chegamos, né, nessas áreas aqui, que a lâmina média bruta aplicada foi em torno de 52 milímetros. Então, quando a gente projeta uma irrigação, a gente diz que vai utilizar, para cada evento, 50 milímetros de aplicação. Tá? Se eu utilizar 2 a 5 irrigações, eu tenho que estar preparado para fornecer de 100 a 250 milímetros para toda a safra. Para não me estender muito, consumo de diesel, tá? Em situações que nós temos que fazer, lançar a mão do bombeamento, tá? Em média, nessas áreas, nós tivemos o consumo do trator estimado em 5 litros por hora. Tá? Então, para irrigação de 1 hectare de soja ou de milho, eu gastei 6 litros de diesel e esse custo operacional relacionado ao diesel ficou em torno de R$40 por hectare. Então, se eu fizer 4 ou 5 irrigações, em torno de 160 a R$200 de diesel que eu estou gastando por hectare para fazer o operacional da irrigação. Como considerações finais, eu volto, né, a dizer que o planejamento é importante. Então, nós temos, na maioria das nossas propriedades, a cultura de irrigar o arroz, porém, irrigar soja é diferente, ou irrigar milho. Isso é um processo gradativo, é construtivo dentro da propriedade, dentro da equipe. Então, se recomenda que vai se treinando, vai se aperfeiçoando o sistema, os colaboradores, e se faça um planejamento prévio para que eu possa ter retorno econômico da minha irrigação. Tá? E não comprometer também outras fases do projeto, como, por exemplo, lancei mão de fazer a suavização, a construção dos camalhões e estou pecando lá no final com a questão da irrigação. Antecipar processos, isso é chave. Então, dentro de todas as etapas citadas anteriormente, sempre que eu conseguir antecipar esses processos melhor, né, eu consigo não perder esse time de irrigação que é importante, porque depois esse time vai me afetar a sequência com que eu volto com a irrigação no mesmo lugar. E além disso, eu conseguindo otimizar esses passos, eu consigo também atingir a estabilidade produtiva, né? Eu acho que lá no início o Amilcar mostrou, então, às vezes eu tenho anos que eu vou produzir 60 no sequeiro, às vezes eu vou produzir 40, alguns anos como esse, em determinadas áreas, eu vou produzir 10, e essa variabilidade é o que nos impede de continuar sólido no negócio e de fazer novos investimentos. E principalmente para essas culturas de sequeiro de alto valor que estão entrando aí em rotação com arroz irrigado. Gostaria de agradecer os parceiros aqui de forma rápida, né? Eu acho que principalmente parceiros do projeto, o Grupo Quero Quero, o Giovanni, né, que não está aqui conosco hoje,
mas RT Agro, aqui está o Gilberto, a Icitec, a Granja Quatro Irmãos também, né? Pessoal aqui, o Daniel e o seu Fernando, né, de Cachoeira do Sul. Além disso, Fazenda Estrela, aqui do Álvaro de Camaquã. Agradecer por nos ter possibilitado conduzir esses 3 anos de projeto, né? Eu acho que é importante. Agradecer os parceiros também, além da nossa equipe, né? Toda a equipe Pipe, canais de distribuição, né? A nossa equipe está aí conosco hoje, e o pessoal também da nossa equipe do Condado do Arroz, que faz parte de suavização e implementação desses projetos. Tá? Era isso, para não me estender. Obrigado pela atenção de todos. Devolvo para a professora Luciana. Obrigado, Guilherme. Então, dando sequência, eu vou passar a palavra para a engenheira agrônoma doutora Marília Pinto, que vai falar sobre manejo de irrigação. Bom dia a todos. Agora a gente chegou num resumo do Projeto Suco, já passamos por todas as etapas aí. Tá funcionando bem? A gente já sabe que a gente precisa suavizar, a gente já chegou, já conseguimos avanços de mecanização em todo o processo. Temos agora a irrigação, e como o Pafiti comentou, a pergunta agora é: quando é que eu irrigo? Né? Então, quando a gente chegou ao final do projeto, quando as etapas já estavam muito bem definidas, a pergunta era: e agora, quando é que eu vou irrigar? E daí, como o Pafiti falou com vocês no começo, surgiu do Projeto Suco, com essa demanda para responder essa pergunta, o Irrigação Terras Baixas, tá? Que é esse aplicativo para o manejo da irrigação, para a gente poder fazer essa irrigação na hora certa, né? Para definir quantidade e a época certa de fazer essa irrigação também. E o que é esse aplicativo, né? Em que se baseia o nosso manejo de irrigação? Ele se baseia em um balanço de água no solo. Então, a gente parte do princípio que eu tenho um armazenamento de água, tá? Aqui tem uma coisa muito interessante que vocês chamaram a atenção durante todas as apresentações, estamos falando de solos de terras baixas. E, em solos de terras baixas, a gente conhece irrigação de arroz. Logo, o manejo está muito bem definido, né? Está tudo certo. E o solo ele é só aquela bacia para a gente colocar água mesmo. Agora, eu preciso saber quanto é que realmente eu consigo armazenar de água nesse solo para essas culturas de sequeiro. Tá? Então, para isso, a gente utiliza aí um banco de dados vasto de anos que a gente tem de pesquisas aí, e a gente desenvolveu uma metodologia que, a partir da granulometria do solo, da área do produtor, a gente estima quanto é capaz de armazenar o solo da área dele. Então, a gente já sabe qual seria a bacia que eu teria de água para essas culturas de sequeiro. A partir desse momento, eu vou fazer um balanço de entradas e saídas de água do sistema. Essas entradas vão se dar por chuva e irrigação, e a saída é evapotranspiração da cultura, que é esse consumo de água pela cultura. Como é que a gente faz isso? No nosso aplicativo, a partir da localização geográfica, só um pouquinho que eu não achei a luz. Continuo achando, vai sem luz mesmo. A partir da localização geográfica, né, da coordenada da área, a gente localiza a estação meteorológica de uso público mais próxima daquela área. Tá? Então, aí a gente tem os dados que são liberados pelo INMET, e aí a gente vai localizar, a partir dessas coordenadas, a gente tem qual seria a estação meteorológica mais próxima da área. A gente prefere a utilização das estações meteorológicas convencionais, a gente tem uma segurança maior no uso desses dados. Tá? Até então, as áreas que a gente tem trabalhado, a gente sempre tem essa estação convencional ali. Ou, se possível, que o produtor tenha a estação meteorológica na propriedade, que aí sim, aí fica a perfeição, digamos assim, para a gente conseguir esse conjunto de dados. Tá? Então, a gente consegue essa evapotranspiração dessa estação meteorológica mais próxima, e a chuva a gente faz questão e que tenha um pluviômetro instalado em cada talhão, não é nem na propriedade mesmo, porque todos vocês aqui sabem o quanto varia essas nossas chuvas de verão, né? O quanto de um lado da BR chove tanto e do outro lado muda muito esse valor. Então, aqui, como o Cassol comentou anteriormente, a gente tem essas irrigações em seções, essas áreas podem estar distanciadas, então a gente faz questão que em cada talhão a gente tenha
esse pluviômetro instalado. E essa é uma demanda que a gente tem para o produtor. É ele que vai nos dizer quanto choveu quando houver a chuva. Então, diariamente, a gente preenche esses dados de evapotranspiração, se houver ou não chuva, e a gente vai gerando esse balanço de água no solo, né? Vendo como é que está funcionando ali a variação de água naquela bacia que eu comentei anteriormente. A partir daí, a gente toma a decisão de quando é que a gente vai irrigar. Para o sistema Suco-Camalhão, a demanda também, que, como quase todo mundo aqui está sempre falando, é uma demanda do PAFID, sempre vinha com as perguntas, né? Era o seguinte, a gente precisava de uma previsão para o produtor. O produtor, a gente não podia dizer para ele, hoje irriga amanhã, porque o sistema é pressurizado, tem o trator, tem a bomba, pode estar em outra área, né? Então, era importante para o produtor ter planejamento. Então, uma das respostas aí do Irrigação em Terras Baixas é justamente dar uma previsão para os próximos 5 dias. Então, a gente avisa, né, o produtor tem acesso a esse painel aqui, essa visualização é a visualização do aplicativo no celular ou no computador, e aí você tem esse aviso, previsão de irrigação para os próximos 5 dias. E ainda no aplicativo, a gente tem ali a previsão de tempo, né, também para os próximos 5 dias. Caso ocorra alguma chuva, a gente não vai precisar fazer a irrigação. Normalmente, o nosso contato com o produtor é, temos a previsão de irrigação para tal dia, mas para tal dia, nesse período, temos uma chuva, só que nós vivemos aí 3 safras de verões para ver que elas variam muito, né? Tipo assim, tinha 70 milímetros, ele some do nada, no meio do caminho ele já não cai mais. Então, assim, a gente trabalha muito nessa troca de informação mesmo com esse tempo real, né? Se tem a previsão, se não tem, aí sim se confirma essa irrigação. E até porque, normalmente, são várias áreas, né? São vários talhões. Então, para garantir que o produtor consiga também se organizar nesses diferentes talhões. Então, como a gente comentou, aquele painel de controle ali, ele vai informar para cada talhão quais são as previsões, tá? Qual é a importância de eu ter esse manejo diferenciado em cada talhão? Você pode dizer, eu coloco aqui e não precisa, quando eu irrigar um, eu irrigo todos. Todos esses dados, a semeadura pode ocorrer em épocas diferentes. Acredite, 1 ou 2 dias faz diferença, tá? Porque dentro desse contexto, nesse 1 ou 2 dias, uma planta pode ter pego uma chuva melhor que a outra, o desenvolvimento é maior, o consumo é outro. Então, tudo isso vai interferir nesse manejo final para a gente colocar as previsões de irrigação. Então, é muito importante esse controle realmente de cada talhão, tá? Que esse manejo seja bem específico. E aí a gente vai informar justamente para cada talhão quanto é que tem a previsão. E aí o produtor tem a oportunidade de se organizar mesmo, né? Como eu falei anteriormente, para se precisa trazer uma bomba, ou encher mais um canal, ou esvaziar outro, todas essas questões vocês têm tempo para se organizar. E aí aqui a gente traz uma outra questão, que é quando é que eu finalizo a irrigação, né? Sabendo do ciclo fenológico da cultura, né, a gente já sabe lá, vamos plantar uma soja, as variedades têm ali 120 dias de ciclo. Então, se eu lhe informo, né, se ali o aplicativo está informando que nós temos uma demanda de irrigação a 10 dias de terminar o ciclo, a gente vai fazer algumas perguntas, né, para responder isso, assim, se a gente precisa ou não irrigar. E daí a gente tem umas determinações a campo aqui, né, que são as ideias que a gente pode considerar para saber quando é que a gente vai fazer essa irrigação. Então, a princípio, você fazer uma amostragem, né, da área ali, uma amostragem, um número de plantas que seja representativo da situação, né, que está a maioria da área, e olhar se em 50% das vagens os grãos já estão tocando, né, um outro, que é aquela soja verdinha ali, já está bem gordinha, vou dizer assim, já está tocando um grão no outro, e a umidade do solo está boa, eu não preciso mais fazer irrigação, tá? Se em 50% dessas vagens está existindo essa condição dos grãos, mas o solo está seco, aí eu vou fazer a minha última irrigação, tá? Porque aí eu vou garantir a qualidade mesmo desse grão no final. A gente já cuidou de tudo até agora também, né? Não vamos deixar faltar um pouquinho de água só para finalizar ali, porque a gente sabe,
o déficit hídrico é uma das questões que mais vai impactar na produtividade aqui. Para o milho, a tomada de decisão aí ele vem a partir do que a gente chama aquele pontinho preto ali, né, que é quando o grão já não estaria mais absorvendo da espiga, né, os nutrientes. Então, ali ele já acabou esse contato. Então, havendo essa condição ali, a gente avalia do mesmo jeito. Se os grãos ali do meio da espiga, né, já estão aí com 50% dessa maturação fisiológica, a umidade do solo está boa, então a gente não irriga mais. Da mesma forma, se existe essa questão dos grãos na espiga, mas o solo está seco, aí a gente faz uma última irrigação. Tá? Essa aqui é uma determinação a campo, que seria prática, assim, né, até para a gente começar a manusear mais essas culturas e o manejo de irrigação dela, que é novo. A gente sabe que é novo. E daí aqui eu trago para vocês alguns resultados, tá, desse acompanhamento do manejo de irrigação que a gente vem fazendo nos 3 anos do projeto. Eu trouxe como exemplo aqui a área da Racitec, porque ela é uma área que se repetiu nos 3 anos, e tem diferenças interessantes aqui na questão do volume de chuva e da demanda da cultura nesses 3 anos. Tá? Aqui a gente tem, para a primeira safra, ali, 2019, 2020, tá? As demandas ali de irrigação, que nós fizemos aqui, se não me engano, 5 irrigações, tá? Dessa área em 2009 e 2020, com volume de chuva baixíssimo ali, né, como vocês podem ver, menos de 90 milímetros no ano. Aqui nós temos a safra 2020 e 2021, que já foi um ano de boa chuva e boa distribuição de chuva, isso é muito importante que a gente preste atenção, tá? Porque nós tivemos áreas em que realmente choveu muito bem, mas a chuva se concentrou no período vegetativo da cultura. Então, no reprodutivo, a gente ainda precisou fazer uma irrigação. Essa safra aqui é uma que a gente só tem uma irrigação, ali bem no fim do ciclo mesmo, que é justamente aquela questão de que a gente garantiu que essa planta não teve estresse hídrico ali, a gente manteve ela numa condição hídrica, que seria a ideal, né, próxima da ideal, pelo menos, para a gente não perder todo aquele pacote tecnológico que a gente já investiu. Né? Eu costumo dizer, tu já pagou muito caro na semente, já pagou muito caro no adubo, então agora você sabe que a planta vai precisar de água para fazer o desenvolvimento dessas duas partes. Então agora a gente não vai ter que garantir isso. Né? Esse ano chama a atenção pela distribuição de chuva, e a gente só precisou fazer uma irrigação. E aqui, esse último ano que a gente teve, a área ela é diferente de outros lugares que a gente esteve no Rio Grande do Sul. Né? Aqui choveu bem, Capão do Leão, né? A área da Racitec. A chuva foi até boa, considerando outros locais. Então, a gente conseguiu aqui também fazer aqui 2 irrigações, 3 irrigações. Eu não estou mesmo, eu estou só no coisinho do risco verde ali. Então, esse número de irrigações, como o Cassol comentou, aqui eu estou falando da mesma área em 3 safras. Né? Ela variou de 1 até 4 irrigações, 5 irrigações que eu precisei fazer nessas 3 safras. E se vocês prestarem atenção, e já viram, a Milka comentou, e até por isso a gente quis trazer o resultado da Racitec, a manutenção da produtividade. Né? Na safra que eu fiz uma irrigação, outra safra eu fiz 5, outra safra eu fiz 3, mas eu mantive ali a produtividade sempre acima, em torno de 70 sacos por hectare. Né? Então, independente do ano mais seco ou mais úmido, do número de irrigações, eu consigo manter essa produtividade ao longo do tempo, né? Que é a questão do planejamento. E aí fica mais fácil eu fazer um planejamento do que, tipo, esse ano eu vou investir, mas o ano que vem eu vou colher 20, como é que eu vou pagar as contas? Então, essa manutenção é muito importante. E aqui só uma área de milho, né, que é a área ali da São Francisco, para a gente comentar a questão da demanda hídrica do milho. E aqui na São Francisco, sobretudo, a questão da necessidade de irrigação para a germinação, né, que, como foi comentado anteriormente, o quanto é importante o sistema de irrigação estar montado, e que bom que a gente, se houve uma seca naquele momento, eu garanto que essa germinação ela ocorra de maneira mais igual, o que nós sabemos que é essencial para garantir a produtividade da cultura no final. Né? Germinação ali eu tenho que conseguir garantir esse processo.
Então, a mensagem aqui do Irrigação Terras Baixas é como diz o Parfit, é uma demanda que veio do começo de se cultivar soja e milho, culturas de sequeiro em terras baixas, né? E nós temos acompanhado as áreas nas três safras e temos tido bons resultados e, sobretudo, a troca de informações com os produtores. Então, uma coisa que o aplicativo ele preza é justamente assim, o produtor poder me dizer, olha, está pedindo irrigação, mas eu estou achando que ainda está meio úmido, então a gente vai lá e aí a gente conversa e a gente pode adaptar. Olha, está meio seco, já está seco, o que eu faço? Eu estou vendo a planta sofrer aqui, estou achando que já precisa de irrigação, e aí a gente consegue adaptar e a gente está lá para conversar com o produtor e resolver isso para ele funcionar da melhor maneira possível. Tá? Era isso, muito obrigada. Então tá, minha gente, agora que nós falamos sobre irrigação e sobre manejo de irrigação, e tanto o Guilherme quanto a Marília abordaram muito bem a importância desse processo no projeto todo, no sistema que a gente está concebendo, né? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Ó, lá tem uma pergunta. Bom dia, meu nome é Gabriel, sou lá da região central Santa Maria. Eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme Cassol, poderia ser a Marília também. A questão é a seguinte, vocês fizeram o cálculo de mais ou menos aí, aproximadamente 50 milímetros de irrigação de uso da água, no caso, por irrigação. Esse cálculo é mais ou menos em uma área sem preparo do solo, uma área escarificada. Eu gostaria de saber se tem uma diferença, se tem calculado essa diferença em uma área que eu escarifico, uma área que não seja feita uma escarificação do solo. Obrigado. Primeiro, obrigado pela pergunta, Gabriel. É bastante pertinente, né? Eu acho que o que nós temos observado em função dos dados de campo, tá? O Parfit comentou também, a escarificação é importante, principalmente pós-favização, mas o que impacta mesmo em relação ao volume utilizado no processo como um todo é o início da irrigação, ou melhor, a umidade do solo no início da irrigação. Então, muitas vezes, eu perco o timing, e isso a Marília pode complementar depois. Quando eu perder esse timing, eu vou chegar numa condição de solo extremamente seco, ao invés de eu aplicar 50 milímetros para completar essa irrigação, talvez eu vou aplicar 70, 80 milímetros. Então, o timing ele é muito importante para manter essas lâminas. Nós, a nível de Projeto Sulco e de outras propriedades, que a gente tem monitorado, um volume médio para, respeitando-se os critérios de umidade do solo, é 50 milímetros. Tá? Condição de solo preparado, é lógico que quanto mais preparado, menos estruturado tiver o teu solo, tu tende a aplicar um volume de água maior por evento de irrigação. Tá? Não sei se a Marília quer complementar. Mais alguma pergunta? Lá. Leandro, Porto Alegre. Por que não o uso da rede de tensiômetros no solo para medir a umidade do solo para determinar a taxa de irrigação? Mais uma vez, a questão manejo de irrigação ela já é uma novidade. Tá? A gente já não pensava quando é que eu tinha que irrigar. E o tensiômetro é um equipamento pontual e que vai ter uma demanda de alguém para fazer essas leituras, né, diariamente, para eu poder indicar esse manejo. E quantos tensiômetros eu teria que colocar por área para tornar aquilo realmente significativo, né? Dizer que ele realmente estava representando aquela área que eu vou irrigar. Em uma das oportunidades de dia de campo que a gente teve, eu até conversei com um produtor que ele há muito tempo começou a usar tensiômetro. Tem outros até do projeto que até instalaram, mas o manejo do tensiômetro fica muito complicado para o manejo de irrigação. E aqui, o Irrigação Terras Baixas ele visa justamente fazer um manejo de qualidade
mas que facilite a vida do produtor, né? Que seja viável para o produtor fazer e que ele consiga fazer mesmo, porque senão ele vai desistir, dizer, não, aqui está difícil, a gente não vai fazer. A questão do tensiômetro é essa. Além do custo, né? O custo inicial para você fazer uma rede de tensiômetros aí seria muito alto. Mais alguma questão? Aqui. Já está chegando. Bom dia, Petri Camaquã. A minha pergunta é a seguinte, tenho duas, né? A primeira, pode ser para o Guilherme ou para a Marília, tem algum dado, se eu fizer a irrigação só no R3, R4 para frente, só em detrimento de fazer irrigação no vegetativo, o que eu ganho, o que eu perderia? É que a segunda é um pouco diferente, só no sentido de tudo que foi visto aqui, a gente viu, né, e coisas já fantásticas em toda essa evolução em termos de como drenar, como irrigar, equipamentos, máquinas, tudo. E como formatar o camalhão, que o Parfit estava falando. Mas desses 3 anos, já se acumulou algum conhecimento em relação a tipo de planta, arquitetura de soja, os materiais que vão responder mais a esse manejo? São as duas perguntas. Nessa questão de época de irrigação, tá, a gente tem já notado no campo os resultados que a planta ela tem mais demanda no período reprodutivo, tá? Só que o que acontece quando essa água falta muito no período vegetativo? A planta tende a alongar o ciclo. Tá? Ela não faz uma compensação do tipo, agora tu colocou a água, eu vou parar aqui meu crescimento e vou começar a produzir. Não, ela começa a recuperar aquele vegetativo que, de certa forma, se atrasou. Então, a gente já notou no campo muito esse alongamento do ciclo da cultura, tá? E que acaba depois sendo um problema, porque é uma cultura de verão, e aí a gente já sabe dos riscos que a gente corre com a chegada dessa cultura um tempo depois. Tá? A gente enfatiza que, no período reprodutivo, sim, a gente tem que manter muito essa questão da água. Tá? Mas o fato da gente fazer uma irrigação no vegetativo, quando demanda ali, que a gente percebe que tem a demanda dela, é muito importante também, porque aí ela garante esse estresse, que mesmo que seja pequeno e que a gente sabe que a planta se recupera, é um estresse. Então, tu vai perder uma coisinha ali. Considerando que o seu sistema de irrigação existe e que depois ele se paga muito bem, vocês viram a análise econômica do sistema, não vale a pena a gente arriscar muito só nessa questão. Tá? Marília, sim. Eu não entendi bem a pergunta dele, mas de qualquer forma, Marília, desculpa. No teu aplicativo, no aplicativo de vocês, leva em consideração a fase do ciclo da cultura. Sim. Eu acho que tu não falou isso aí, não é? O manejo é diferenciado para as fases do vegetativo e reprodutivo, né? Que justamente, como eu te falei, a gente sabe que a demanda é menor. Mas a pergunta dele, Parfit, era mais no sentido assim, se a gente não colocaria irrigação mais numa determinada fase do reprodutivo, entendeu? Tipo, focar, né, numa determinada fase ali. Só que aí é essa questão ali, a gente percebeu que é importante essa irrigação do vegetativo. Tá? Se não irrigasse no vegetativo, só no reprodutivo, você tem aí muito é relativo, né? Sei lá, perder 5 sacos, acho que ninguém já não vai querer também. Né? A questão das plantas. Não, vamos continuar na discussão aí. Seguindo a recomendação do Guilherme, que tu faça a instalação do politubo lá no início, tá? Porque o trator pode passar por cima do politubo, não tem problema para aplicar herbicida, fungicida, passa por cima. Então, como se vimos o caso de alguns produtores aplicar o politubo lá quando precisa de irrigação. É uma complicação, porque a soja está grande e o milho está grande. Tá? Então, é melhor quando ele está pequeno. E se tu tem o politubo ali, tem tudo certinho, eu acho que se está te mandando irrigação ao aplicativo, eu irrigaria.
Não sei se do Guilherme tu concorda, vocês... Só complementando, acho que é bem pertinente as duas perguntas, né, Petri? Primeiro, em termos dessa linha, o que nós temos observado no campo? O produtor que opta por não fazer tanto essa irrigação no vegetativo, mesmo assim ele tem perda de produtividade, tá? Em torno aí de 15% a 20% em algumas situações, dependendo do material, tá? Então, acho que mais do que nunca tem que estar alinhado, assim como comentou Parfit e Amarília, se tem o sistema instalado e tem disponibilidade de água, é recomendado fazer essa irrigação porque tem retorno econômico. Com relação aos materiais, o que se tem observado também? Variedades mais precoces, com alto potencial produtivo, demandam, tu tem que prestar mais atenção na irrigação. Nós tivemos caso de, por exemplo, o Giovanni mesmo, produtor, que cultivou plantou Zeus, né? A Brasmax Zeus, passou dos 100 sacos, mas esse ano ele fez 6 irrigações. Então, quer dizer, é muito dependente da demanda e também do ciclo, né? As precoces demandam mais, talvez um material com um ciclo um pouco mais longo, com menos teto produtivo, ele vai te permitir postergar um pouquinho mais, ou esse efeito de produtividade não vai ser tão intensivo quanto nesses materiais de ciclos mais precoces. Bom dia a todos. Júnior de Capivari. Eu tenho uma pergunta para ti, Marília. Nossa região são solos muito arenosos e manchados também, tem silt, e muita intensidade de vento, ventos frequentes. O aplicativo vai conseguir captar essa variação de função do efeito do clima, além do solo manchado? A questão do solo manchado, a nossa ideia é que quando você vai instalar esse sistema, a gente já mais ou menos separe essas áreas nos talhões. Porque, como eu disse, quando a gente vai calcular ali o armazenamento de água, a gente leva em consideração justamente a granulometria do solo. Tá? E, de certa forma, a gente quer que aquela granulometria seja representativa daquele talhão, pelo menos. Né? Então, quanto às manchas, a sugestão é justamente essa, a gente consegue botar ele para se uma representativa daquela área, a gente considera a granulometria dali, porque aí ele muda o manejo, ele adequa a essa questão. E a questão do vento, ela por si já vai interferir diretamente na evapotranspiração, que é o dado climático que a gente usa. Tá? Então, ele interfere, essa demanda, né, vai aumentar por conta dessa questão, quando você tem mais vento ou menos vento. E daí a gente já vai ter ela representada também pelo dado de evapotranspiração, que o vento vai alterar. Tá? Então, ele vai suprir e acompanhar essas duas coisas. A estação meteorológica, às vezes, não está localizada na nossa região, não tem direta, então tu pega pela disponível. Sim. Então, às vezes, tu pode mascarar um pouco. Essa é a minha pergunta, se nós teríamos que ter uma informação local, talvez, seria o mais interessante. Não, o ideal é que o produtor tenha a estação meteorológica na lavoura. Só que é um custo que, a princípio, a gente tem trabalhado com as mais próximas e tem acontecido de dar certo, mas a gente já aconteceu do produtor falar para a gente, olha, está aqui seco, mas eu olho lá na estação, mas a evapotranspiração não está dizendo que está seco, tipo, não está tendo essa demanda. Existem essas questões. O ideal é ter a estação na propriedade. Só que, como eu disse, a gente está fazendo de tudo para que ele funcione e que, pelo menos, você coloque a água do jeito mais correto possível. Né? Então, se a gente consegue usar mais próxima, pode ocorrer de um dia de muito vento, etc., aquele dado não corresponder realmente. Mas, no final, a gente consegue fazer um bom manejo mesmo com essas mais próximas. Mas o ideal é que a estação esteja na propriedade. Isso seria o nosso sonho de manejo. Ok. Mais alguma questão, gente? Importante a gente levantar que esse é um sistema que está em processo construtivo permanente, né? Então, que essas questões, principalmente ligadas à irrigação, que eu estou conduzindo aqui, tem muitas dúvidas ainda na cabeça de todos, né? Então, eu e o Guilherme já conversamos, comprimento de suco, tempo de irrigação, distribuição de água no solo, né? Essas questões de manejo que a Marília levantou podem ser, com certeza, melhoradas e serão, né? Daqui a pouco, o fato do produtor ter uma estação meteorológica dentro da propriedade
pode ser incluído no processo como um facilitador do manejo da irrigação, né? Então, eu vejo que muitas coisas ainda podem ser estudadas e devem e serão estudadas, né, num caminho próximo aí. E é legal que os produtores que estão aqui, né, a gente sabe que vocês têm também a ferramenta de trabalho pessoal na mão, assim, de ver os seus sistemas, né, e trazer essa informação para o grupo todo que pesquisa sulcos, para o projeto Sulcos. E essa é uma informação, é um feedback que é muito importante, né? Eu acho que é muito importante essa prática do sistema. Quer dizer, como é que funciona lá na minha propriedade? Como é que está funcionando, como tu colocasse agora, né? Na minha região tem manchas de solo, tem vento. Então, são informações que vão juntando ao processo que a Marília está construindo aqui e que vão fazendo ficar cada vez melhor, né? Mas gostaria de saber, tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma consideração? Esqueci no início de saudar, né, o pessoal da Fronteira Oeste. Aí, ó. Eu vivi muitos anos em Uruguaiana, tenho muitos ex-alunos aqui sentados nos ouvindo, né? Hoje, profissionais de destaque lá da região, produtores, enfim. Que bom tê-los aqui conosco. Mais alguma questão, gente? Não? Obrigado, professor. Então, muito obrigado ao Guilherme e à Marília, tá? E obrigado à Embrapa pela oportunidade. Obrigado, professora Luciana. Agradeço ao professor Felipe Celal, professor Lesandro Farias, brilhantes moderadores que, de uma forma rígida, mantiveram os seus comandados durante as palestras, respeitando os horários. Então, por incrível que pareça, nós estamos dentro do horário. Por favor, não saiam ainda, porque 2 pontos eu tenho para fazer. Chegou uma pergunta do YouTube, eu vou passar para o Parfit, mas eu acho que o Nick da KLR pode responder, o pessoal da Massa aí também. E ela ligada à pecuária, e visto que eu estou com o presidente da Farsul, o momento antes do almoço, que o feijão está quase pronto, nós vamos ter que colocar ela no ar. Mas antes disso, eu só queria dizer para aqueles que estão um pouco assustados com essas brilhantes palestras, que também estão no YouTube, dias de campos que foram realizados sobre o evento Sulco. Nós temos mais de 100 anos de arroz, né, pessoal, nesse pedaço do Brasil. E nós saímos 2000, 2001, o IRGA está aí, com os dados da estatística de 4.000, 5.000 quilos por hectare, e estamos hoje produzindo o dobro. A última estatística do IRGA eu não peguei, mas estamos entre 8 e 9 toneladas por hectare. 100 anos, um pouco mais de arroz, né? Pensando em Cachoeira, pensando aqui em Pelotas. Lá em 1890 e alguma coisa, quando começamos, nossos antepassados começaram com arroz. Milho, soja em terras baixas, sulcos, estamos aí com pouco tempo. Então, não se assustem, porque, palavra do presidente Gedeão, ele camina, se faz caminhando, né, presidente? De roubar a sua palavra, mas é isso aí. Temos, por sorte, em relação a mais de 100 anos atrás, tecnologias, empresas privadas, aqui eu poderia colocar o IRGA, poderia colocar a Emater, universidades, Senar e as entidades de produtores, Federarroz, Farsul, né, e um sem número de distribuidoras, né, que nos ajudam a produzir o alimento do dia a dia. Então, praticamente para encerrar, eu vou puxar esse assunto, Parfit, que ele sempre é discutido, né? O produtor lá de São Borja, da beira do Butuí, ele plantou soja nos Camalhões esse ano, sobressemeou o azevém, e ele tem uma terneirada agora em desmame, Pampa, se não me engano, o presidente Gedeão. Ele quer usar, Parfit, terneiros em cima dos Camalhões com azevém. A pergunta é, nós vamos ter chuva, vamos ter o pisoteio, e ele ainda não decidiu se vai ser milho ou soja no verão. Ele está avaliando preço, commodity, adubo, etc. E tal. Ele é muito preciso e planejado, como a doutora Valquíria pediu que ele fizesse, né? Então, eu te pergunto, e para alguém que queira responder do grupo, Parfit, precisamos remontar as taipas, os Camalhões, ou fazer só uma lambida? O que tu nos diz? Essa é uma pergunta que está fora do itinerário.
É o seguinte, já houve assim um produtor, Álvaro Ribeiro, está aí o Álvaro Ribeiro? Álvaro de Camaquã, não está? Pô, um produtor parceiro do projeto. Não convidasse? Bom, ele, Álvaro Ribeiro, primeiro ano, plantou soja, produziu muito bem, e ele colocou terneiro. Ele tentou refazer os camalhões e não conseguiu. Então ele desmanchou e fez de novo, tá? E depois desmanchou e produziu, para a segunda safra, produziu 94 sacos de soja, tá? 94 sacos de soja. Mas eu tenho questionado muito ao NIC da KLR, precisamos uma camalhoeira que remonte o camalhão, tá? E isso que seria o ideal. O produtor vai usar terneiro, porque normalmente são pecuaristas, está presente a pecuária, é indubitável, né? Usa com pecuária, vai chegar a época de secar, vai deixar retirar os bois, vai deixar crescer um pouco, e antes de, talvez, no momento que retira a pecuária, já remonta o camalhão e depois vai dessecar e fazer o plantio de milho ou de soja. Então, eu acho que é uma realidade, a nossa camalhoeira tem que refazer. E não sei qual é a tua experiência, André. Tu também tem experiência disso? Não, prefiro a de vocês. Prefiro a de vocês. Tá. Para mim está bem, Parfite. A máquina está servindo bem. A experiência pequena que nós temos ali. Sim. Então, eu acho assim que é uma tecnologia, nós temos que pensar que o camalhão, nós temos que, se possível, remontar ele. Por isso eu insisti assim, porque eu gosto rodado no suco. Não gosto do trator em cima do camalhão, né? Porque se está molhado, está recém-feito o camalhão, o seco, vai compactar. Se está molhado, vai desaparecer com ele, tá? Então tem que entrar no rodado e refazer o camalhão. Eu acho que seria a tecnologia ainda incipiente, mas encorajo os produtores a fazer esse tipo de coisa, remontar o camalhão. Só uma observação, Parfite. Nos custos que nós apresentamos, os camalhões, o custo de fazer o camalhão está colocado em todos os anos. Ou seja, nós estamos considerando a construção do camalhão todos os anos, naqueles custos que a gente apresentou. Okay? Então, se você conseguir usar o camalhão mais do que uma safra, você vai estar reduzindo ainda mais aquele custo. Mas está incluído lá. Ok? O projeto Suco não foi um projeto, quando a gente idealizou ele, um projeto de pesquisa. Ele não é um projeto de pesquisa. Ele é um projeto de difusão de tecnologia. Claro que surgem alguns problemas ou algumas demandas, não é? Que o produtor que quer usar pecuária. Então vamos ajustando, vai ter que ajustando. Temos que crescer nesse sentido, né? A pecuária é uma realidade e que me estava... Bom, eu acho que pode falar. Bom, pessoal, essa tua pergunta, né? Essa máquina já existe, né? Ela hoje tu vai fazer o que tu imaginar, né? A reconstrução, né, com a mesma máquina é possível, né? É apenas você imaginar onde que eu quero colocar o trator para fazer tudo isso. Então, assim, eu acho que isso está superado, né? Então, acho que, na minha visão, nós temos hoje o equipamento que vai te fazer essa necessidade, né? E, de novo, né? Como a gente já vinha falando, né? Eu acho que essa geração de equipamento hoje vai ser para resolver essas questões aí. Os americanos têm uma máquina só para refazer o camalhão, mas ele não usa pecuária. Ele não usa pecuária. Ele plantou soja, no inverno ele não tem nada, não é? O americano do sul ali, que o inverno é mais frio, né? Então ele tem uma máquina que é diferente, refaz o camalhão. Tá? Nós aqui seria pecuária. Né? Então essa questão um pouco mais
Eu acho que tem pessoal aí na plateia, eu sei que tem um pessoal que tem trabalhado também com camalhões, com animais, pessoal da Fronteira Oeste, quer dar alguma opinião? Lá. Importante é Os paraguaios não se manifestam? Bom dia, Marcos de Uruguaiana. A pergunta do colega aí que fez, eu já fiz de várias formas. Inclusive uma que, obrigatoriamente, no meu contexto, eu vejo que o suco tem que ser limpo todas as safras. Isso é uma obrigação do sistema para prevalecer a drenagem e a irrigação bem feita. E dentro desse contexto aí, casando com a pecuária, o importante, aí cada propriedade tem que se adequar. No nosso caso lá, eu já fiz a limpeza do suco pós-colheita e semeadura de aveia ou azeveia em cima, usando a pecuária, só que obrigatoriamente a limpeza do suco. E outra maneira que daria para fazer seria explorar essa pastagem, só que obrigatoriamente você vai ter que gradear o sistema e fazer o suco de novo, por causa da palha. A limpeza do suco é muito complicada a hora que você começa a colocar palha no sistema. Então, no meu posicionamento, eu sempre faria a limpeza do suco antes ou durante até o azeveio já estabelecido. Não deixaria para depois. E a segunda opção, fazer depois também, dentro de uma propriedade, a gente tem que ter um contexto sempre pensando no futuro, que a tecnologia é uma coisa que vai dar certa, só que você está aumentando a tecnologia. E aí o momento depois que tu tem que vir ali fazer tudo de novo e tu já vai ter outras áreas para fazer também. Quando vê isso aí vai ocorrer um atraso desse próprio preparo. Então eu faria a limpeza pós-colheita e deixaria o sistema pronto. E inclusive você poderia optar por manejar essa altura de pasto de uma forma melhor, que inclusive já seria utilizada para cobertura, né? Dupla aptidão, né? Usaria como pecuária e usaria como cobertura depois também, fazendo a retirada do gado antecipadamente. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma contribuição, pessoal? Que daí é o último obstáculo antes do almoço.